Deus envia seus anjos para proteger aqueles que o buscam. Será que sua casa já foi escolhida como um lugar sagrado? Você já se perguntou alguma vez se há algo mais em seu lar do que você pode ver? E se uma presença celestial habita com você em silêncio, protegendo sua família sem que você saiba? Em Hebreus 1, versículo 14, encontramos uma pista reveladora. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que serão herdeiros da salvação? Este versículo não é apenas uma afirmação doutrinária. É uma chave para entender que os anjos não apenas existem, mas são enviados por Deus com um propósito concreto: cuidar de nós. Hoje, veremos como essa realidade espiritual pode se manifestar dentro do seu próprio lar. Mostraremos como identificar as sinais de que um anjo da guarda vive com você, revelando indícios que não devem ser ignorados, porque quando o invisível se torna evidente, a alma desperta. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você acredita em anjos e se inscreva para não perder o final surpreendente. Você está pronto para entender o que Deus tem reservado para você? Desde tempos antigos, o ser humano anseia por compreender os mistérios que envolvem o espiritual, especialmente quando o divino parece tocar o cotidiano. Há lares onde se respira uma tranquilidade que não pode ser explicada com palavras, lugares onde o caos do mundo não consegue entrar e onde, independentemente das circunstâncias externas, uma sensação de calma envolve tudo. Muitos atribuem isso à sorte, à personalidade de quem habita esse lugar ou a uma boa convivência. No entanto, a Escritura nos revela outra possibilidade, uma muito mais profunda e espiritual: a presença ativa de um anjo da guarda. Em Filipenses 4, versículo 7, o apóstolo Paulo afirma: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Essa não é uma paz superficial. É uma paz que atua como guardiã, como escudo, como sinal de que o celestial se fez presente no humano. Em muitos casos, essa paz, que não pode ser definida nem analisada racionalmente, é precisamente o primeiro indício de que um mensageiro divino habita nesse lugar. E não é uma presença qualquer, mas um espírito enviado diretamente por Deus com uma missão de proteção, guia e cuidado. Hebreus 1, versículo 14, nos dá uma declaração contundente. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que serão herdeiros da salvação? Essa afirmação não é simbólica, é uma realidade espiritual. Se fôssemos capazes de ver, com os olhos do Espírito, o que acontece ao nosso redor, descobriríamos que muitas vezes não estamos sós, que nossas casas não estão habitadas apenas por pessoas, mas também por presenças celestiais que cuidam de cada canto. Essa atmosfera de paz é, na verdade, um campo espiritual, onde o inimigo não pode operar com liberdade. É como se uma cerca invisível rodeasse esse lar, impedindo que o desordem, a angústia e o desespero tomem o controle. Não é uma emoção passageira, é uma evidência. Quando uma casa permanece firme diante das tempestades emocionais, quando em meio à doença, à escassez ou aos conflitos, a fé não vacila e a serenidade permanece, estamos diante de um sinal poderoso. Não porque os habitantes sejam extraordinários, mas porque há algo, ou melhor, alguém, que foi comissionado para custodiar esse lugar. Curtiu o tema? Comente anjo e clique no like, mas não saia antes do final. Há uma revelação que vai te impactar. No livro dos Salmos, encontramos uma promessa que ganha força especial quando se fala da presença angélica. Em Salmos 91, versículo 11, lemos: "Porque a seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos."
Este texto não está reservado apenas para momentos de crise ou para indivíduos específicos. Seu alcance é maior. Fala de um acompanhamento contínuo, de uma cobertura espiritual que pode se estender aos nossos espaços, aos nossos lares e que tem a capacidade de transformar o ambiente em um lugar onde reina a paz de Deus. Já ouvi histórias de pessoas que, ao entrar em certos lares, sentem uma tranquilidade imediata. Não sabem explicá-la, mas é como se algo dentro delas respirasse profundamente pela primeira vez em muito tempo. Mesmo sem conhecer os moradores, percebem uma harmonia que não provém da decoração nem do silêncio, mas de uma atmosfera espiritual distinta. Essa paz é o eco do eterno manifestado no cotidiano. Em muitos desses lares, a oração é constante. A palavra tem um lugar de honra e a adoração faz parte da rotina. Mas além dos hábitos, há uma abertura espiritual, uma disposição que permite que o celestial se estabeleça e permaneça. O próprio Jesus, antes de partir, deixou uma promessa que conecta diretamente com essa realidade. Em João 14, versículo 27, ele disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Essa paz é a marca de sua presença, e onde sua paz habita, também há anjos cumprindo sua vontade. Não se trata de uma sensação abstrata, mas de uma evidência tangível. Quando há uma paz que não se pode explicar, quando os corações estão em repouso em meio à tempestade, é porque o céu desplegou seu escudo protetor. Os anjos não apenas protegem, mas também trazem consigo o reflexo do caráter divino: ordem, descanso, direção, harmonia. Há testemunhos que comovem. Uma mãe me relatou como, após anos vivendo em meio ao conflito e à ansiedade, experimentou uma transformação radical em seu lar depois de ter consagrado sua casa a Deus. Não apenas os gritos e as tensões cessaram, mas todos começaram a dormir melhor, a rir mais, a falar com respeito. O curioso é que ela não mudou seu estilo de criação, nem contratou ajuda profissional. O que fez foi orar. Uma noite, após clamar a Deus, sentiu que deveria declarar em voz alta que seu lar pertencia ao Senhor. Desde esse momento, algo mudou. Ela não sabia, mas havia invocado o céu, e o céu respondeu, enviando ajuda. Essa atmosfera de paz era, na verdade, a presença de anjos cumprindo sua missão de restaurar a ordem divina naquele espaço. Essa ideia também se reflete na experiência de Eliseu e seu servo. Em 2 Reis 6, versículos 16 e 17, lemos: "E ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." E Eliseu orou, dizendo: "Ó Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja." E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quer saber se um anjo vive em sua casa? Deixe um like, se inscreva e assista até o fim para uma surpresa especial. Essa cena é uma revelação do que acontece no mundo espiritual. Muitas vezes, não vemos o que Deus enviou a nosso favor, mas isso não significa que não esteja lá. Aquela paz que sentimos é o resultado de uma batalha invisível que já foi ganha. São os anjos com carros de fogo rodeando o que o Senhor declarou como seu. Por isso, é importante cuidar do que se permite entrar no lar. A paz não pode conviver com o caos. Um anjo da guarda não habita em meio à desobediência, ao pecado deliberado ou à rebelião constante. A presença angélica se sustenta onde há reverência, onde há comunhão, onde há alinhamento com os princípios do reino. Quando a atmosfera do lar reflete obediência, perdão e gratidão, os anjos têm liberdade para atuar. Mas quando se permite que o rancor, a imoralidade ou o orgulho tomem lugar, restringe-se a ação do celestial.
É necessário então perguntar-se: que ambiente se respira em minha casa? Há paz que excede todo o entendimento? Ou há uma tensão constante sem causa aparente? Às vezes, os conflitos não têm explicação lógica porque sua raiz não é humana, mas espiritual. Em contrapartida, quando um lar foi consagrado ao Senhor, quando se vive em integridade, quando sua presença é invocada com sinceridade, os anjos começam a habitar ali. Sua mera presença dissipa o mal, interrompe ciclos de dor e estabelece uma nova ordem. Em muitas ocasiões, essa paz chega sem aviso prévio. Às vezes, após uma oração feita com lágrimas, outras, depois de renunciar a hábitos ou atitudes que não agradavam a Deus. A transformação nem sempre é imediata, mas é inconfundível. Algo muda, e quem habita ali sabe disso. A casa não é apenas um lugar físico. Torna-se um altar, um espaço onde o eterno toca o temporal, como no caso da Arca da Aliança no Antigo Testamento. O lugar onde a presença de Deus habita transforma-se em um ponto de encontro entre o céu e a terra. E onde está sua presença, também estão seus enviados. Mesmo Jesus, quando foi tentado no deserto, recebeu assistência de anjos. Em Mateus 4, versículo 11, lemos: Então o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Essa assistência não foi simbólica, foi real. Ocorreu em um momento de vulnerabilidade e solidão, mas os céus não estavam alheios ao seu sofrimento. O mesmo acontece em nossos lares. Talvez atravessemos momentos de cansaço, lutas ou desgaste espiritual, mas, se a atmosfera foi purificada, se declaramos que nossa casa pertence a Deus, então os anjos não apenas visitam, mas permanecem. E sua permanência se traduz em paz, em estabilidade, em esperança. Nada pode substituir a presença de Deus, mas, quando Ele envia seus mensageiros, eles agem como portadores de seu caráter, como manifestações visíveis de sua vontade invisível. Eles trazem luz, limpam o espiritual, protegem o físico e restauram o emocional. Nem sempre os vemos, mas podemos perceber sua ação. E quando isso ocorre, quando o lar se torna um refúgio inexplicável, quando tudo indica que há algo além do humano, protegendo quem ali habita, podemos dizer com certeza: um anjo da guarda vive neste lar. Por isso, quando sentir uma paz que não pode explicar, quando acordar com gratidão sem razão aparente, quando notar que algo invisível protege sua família, não ignore. É muito possível que um anjo do Senhor tenha sido enviado à sua casa. E se ele o enviou, é porque seu lar está sendo considerado terra sagrada, um espaço digno do divino. Ao longo das Escrituras, a intervenção dos anjos em situações de perigo não é apenas frequente, mas também decisiva. A proteção que oferecem não é simbólica, mas concreta, direta, real. A Bíblia os descreve como executores das ordens divinas, como guardiões comissionados por Deus para agir quando a ameaça se aproxima de seu povo. Essa proteção vai além do físico. É uma cobertura integral que inclui corpo, alma e propósito. Quando um anjo habita em um lar, sua presença impõe limites ao mal. É uma barreira invisível que impede que as forças de destruição penetrem onde Deus enviou resguardo. Essa intervenção pode passar despercebida para quem não discerne o mundo espiritual, mas seu efeito é inegável. Onde deveria haver caos, há preservação. Onde tudo indicava tragédia, há resgate. Onde o mal avançava, algo o deteve. Antes de tudo, comente paz, se sente a presença divina em seu lar e se inscreva. O final vai te emocionar. Um dos exemplos mais claros dessa verdade está no livro de Daniel. Quando o profeta foi jogado na cova dos leões, por se recusar a renunciar à sua adoração a Deus, tudo parecia perdido. No entanto, a Escritura relata com contundência que aquela noite não foi de morte, mas de proteção celestial. Em Daniel
6, versículo 22, lemos: O meu Deus enviou o seu anjo, o qual fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Este versículo não apenas testemunha a presença de um anjo, mas também seu poder para intervir no mundo natural, com a autoridade delegada por Deus. Não foi uma coincidência, nem uma mera metáfora espiritual. Foi uma ação específica, eficaz e protetora, projetada para preservar a vida do justo. Quando um anjo da guarda é designado a um lar, essa mesma autoridade se manifesta em momentos em que a destruição parecia inevitável. As situações de risco não desaparecem, mas suas consequências mudam radicalmente. Algo invisível se interpõe, altera o curso dos acontecimentos, impede o dano. O Salmo 34, versículo 7, reafirma essa promessa com clareza. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Esse acampar não é passivo, implica vigilância, resposta e intervenção. O verbo livrar não sugere uma defesa simbólica, mas uma ação concreta que frustra os planos do inimigo. No âmbito espiritual, toda agressão do mal tem uma intenção específica: quebrar, confundir, destruir. Mas quando o céu coloca um de seus mensageiros em uma casa, o avanço dessas forças é limitado. A história bíblica demonstra que os anjos não são apenas guardiões silenciosos, mas também guerreiros ativos. Em 2 Reis 19, versículo 35, lemos como um único anjo do Senhor saiu à noite e eliminou 185.000 soldados assírios. Não foi necessária uma intervenção humana, nem uma estratégia militar. A ameaça foi neutralizada por uma força celestial, enviada em resposta a uma oração de fé. Essa proteção angélica, no entanto, não se limita a grandes batalhas, mas também se manifesta nos detalhes da vida cotidiana. Aquilo que parecia uma falha técnica, um atraso involuntário ou uma mudança inesperada nos planos, pode ser, na verdade, a intervenção direta de um anjo que evitou um dano maior. O poder de Deus se manifesta não apenas no milagroso, mas também no aparentemente incidental. Os anjos são especialistas em operar no limiar entre o visível e o invisível, movendo circunstâncias, alterando trajetórias, fechando portas que levariam ao desastre e abrindo caminhos onde não se sabia. Essa ação não requer manifestações dramáticas. Às vezes, basta uma alteração sutil para evitar uma tragédia. A carta aos Hebreus nos oferece outra dimensão importante dessa realidade. Em Hebreus 13, versículo 2, somos exortados: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem saber, hospedaram anjos. Este versículo revela que os anjos podem estar mais próximos do que pensamos. Sua presença nem sempre vem acompanhada de asas visíveis ou resplendores celestiais. Em ocasiões, manifestam-se de forma encoberta, cumprindo sua tarefa sem buscar reconhecimento. E embora nem sempre os vejamos, seu efeito se faz sentir. Interrompem perigos, reorientam decisões, protegem sem que saibamos. Quando Deus decide designar um anjo a um lar, não o faz como um adorno espiritual, mas como resposta a um propósito. Essa casa foi identificada como um lugar de promessa, um espaço onde sua vontade será cultivada e preservada. Por isso, os ataques do inimigo não cessam completamente, mas fracassam repetidamente. O inimigo não pode agir com liberdade onde o Senhor estabeleceu seu resguardo. Em Êxodo 23, versículo 20, Deus declara ao seu povo: eis que eu envio o meu anjo diante de ti para que te guarde no caminho e te introduza no lugar que preparei. Essa promessa não se restringe a uma travessia geográfica. É uma palavra eterna que fala de uma condução sobrenatural ao cumprimento de um destino divino. Gostou? Clique no like, comente Deus
e fique até o final. Uma mensagem poderosa espera por você. O anjo não apenas protege, mas também guia. Prepara o caminho, dissolve armadilhas, antecipa perigos e assegura que o propósito de Deus não seja frustrado. Muitos perigos que nunca se concretizaram foram evitados precisamente porque um anjo se interpôs. Não foram evitados por estratégia humana, mas por intervenção divina. Há momentos em que a morte parecia iminente e, no entanto, não chegou. Momentos em que o acidente era inevitável e não ocorreu. Momentos em que a doença deveria arrasar e foi contida. Por trás de tudo isso, pode haver uma mão invisível que executou a ordem de Deus com precisão. E essa mão tem um nome. É o anjo que foi enviado para guardar, cobrir e proteger o que pertence ao Senhor. A história de Pedro na prisão adiciona outra camada a essa revelação. Em Atos 12, versículo 7, lemos: E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E as cadeias caíram-lhe das mãos. Essa cena mostra a capacidade dos anjos não apenas de impedir o perigo, mas de revertê-lo completamente. O lugar que deveria ser de morte tornou-se um cenário de libertação. O anjo não chegou após o conflito. Esteve presente no meio da crise, agindo com poder e autoridade. O livro de Zacarias também oferece uma revelação crucial sobre o papel dos anjos em momentos de conflito espiritual. Em Zacarias 3, versículo 2, lemos: E disse o Senhor a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Essa intervenção não foi metafórica. Foi um julgamento real no âmbito espiritual, onde a acusação foi silenciada pela autoridade do céu. Quando um anjo da guarda habita em um lar, também atua como defensor nas dimensões invisíveis. Não apenas combate perigos físicos, mas também intercede nas batalhas espirituais. Repreende o acusador, preserva a identidade daqueles que foram chamados. O poder de um anjo da guarda não reside em si mesmo, mas na autoridade que lhe foi conferida por Deus. Em Salmos 103, versículo 20, lemos: Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, poderosos em fortaleza, que executais a sua palavra, obedecendo à voz do seu preceito. Essa fortaleza não está a serviço do acaso, mas do plano divino. Cada movimento que realizam tem um propósito específico. Não agem por emoção, mas por mandato. E quando esse mandato é proteger, não há poder na terra que possa resisti-los. A existência dos anjos da guarda não é uma doutrina decorativa, é uma verdade revelada com implicações práticas na vida diária dos crentes. Sua presença muda o ambiente, altera dinâmicas, frustra planos do inimigo e assegura o cumprimento do propósito eterno de Deus. Onde habitam, estabelece-se uma ordem que o inimigo não pode quebrar. Sua mera presença impõe respeito nas trevas, e embora não busquem ser vistos nem adorados, sua ação é indispensável no desígnio divino. Quando se experimentam libertações inexplicáveis, mudanças repentinas que impedem uma catástrofe ou bloqueios inesperados que salvam de uma má decisão, é necessário lembrar o que ensina a palavra. Por trás de muitas dessas intervenções está a mão de um anjo obedecendo à ordem direta de Deus. Nem tudo que se evita por pouco é coincidência. Muitas vezes é cobertura. Muitas vezes é sinal. Muitas vezes é um testemunho silencioso de que o céu esteve presente, agindo com poder, guiando com sabedoria e protegendo com fidelidade. A presença de um anjo da guarda no lar não deve ser assumida como garantia automática. É consequência de uma relação com Deus, de uma vida entregue à sua vontade, de um ambiente consagrado à sua presença. Os anjos não respondem ao desordem espiritual,
mas se ativam onde há reverência, fé e obediência. Ali encontram o terreno adequado para operar com liberdade e, quando agem, protegem o que o Senhor determinou proteger, preservam o que Ele declarou como valioso e asseguram que, mesmo em meio a ameaças, o propósito não seja interrompido. Não se trata de buscar sinais sensacionalistas, nem de viver em constante expectativa do extraordinário. Trata-se de reconhecer que Deus, em sua soberania, dispôs que seus anjos custodiem aqueles que o temem. E quando um deles é designado a um lar, sua presença transforma esse lugar em um espaço protegido, resguardado, preservado para o eterno. A proteção que oferecem não é abstrata, é real, é poderosa. É evidência de que o céu marcou esse território como sagrado. E quando isso acontece, não há sombra que possa prevalecer, não há arma forjada que prospere, não há ataque que tenha sucesso. Porque o que habita ao abrigo do Altíssimo e mora sob a sombra do Onipotente, vive sob um pacto de resguardo que inclui emissários celestiais. E onde estão eles, o mal não pode permanecer. Ali há luz, há vida, há propósito assegurado. O descanso noturno é muito mais que uma necessidade física. Sob a perspectiva espiritual, é um terreno sagrado, no qual o céu pode se comunicar com a terra sem as distrações do dia. A Bíblia mostra com clareza que, enquanto o corpo dorme, o espírito permanece receptivo. Nesse estado de quietude, Deus revelou mensagem-chave, enviou advertências e concedeu direção. Em muitos desses casos, foi por meio de um anjo. Essa intervenção não é um símbolo poético, mas uma realidade espiritual documentada e reiterada ao longo das Escrituras. Quando um anjo da guarda habita no lar, sua presença pode se manifestar precisamente no sono, como canal de comunicação divina. Não se trata de sonhos comuns, nem de imagens, produto do cansaço, mas de experiências profundamente marcadas por um senso de urgência, clareza e revelação. Em Mateus 1, versículo 20, lemos que José, esposo de Maria, recebeu a visita de um anjo enquanto dormia. Mas enquanto ele refletia nisso, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Essa visita onírica mudou o curso da história. Não foi uma alucinação, nem uma ilusão sem sentido. Foi uma mensagem urgente enviado do alto para preservar um propósito divino. O anjo não apenas trouxe uma palavra de consolo, mas também uma instrução direta. José não duvidou. Ao despertar, obedeceu. Essa conexão entre sonho, anjo e instrução é um padrão que se repete na Escritura e segue vigente. Quando um anjo da guarda faz parte da atmosfera espiritual de um lar, sua ação não se limita ao plano físico. Também atua no descanso, usando o sono como veículo para comunicar o que precisa ser entendido. Os anjos não improvisam. Cada aparição responde a um plano maior. Não se apresentam para gerar assombro, mas para cumprir uma função precisa. No caso de José, cada intervenção do anjo foi oportuna e necessária. Mais adiante, em Mateus 2, versículo 13, lemos outra instrução. Eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para matá-lo. Esse sonho não apenas preservou a vida de Jesus, mas neutralizou a tentativa do inimigo. Aqui, o anjo não atua no espetacular, mas no íntimo, usando o repouso de José como um momento ideal para revelar o próximo passo. Isso confirma que os sonhos, quando provêm do céu, não são vagos, nem ambíguos. São diretos, coerentes com o caráter de Deus e trazem consigo uma paz que dá certeza.
Essa é uma das maneiras pelas quais um anjo da guarda pode operar ativamente em um lar. Em Jó 33, versículos 14 a 16, lemos: Todavia, Deus fala de um modo, sim, de dois modos. Mas o homem não o percebe. Em sonho, em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, enquanto dormem em seus leitos, então ele abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução. Esse trecho confirma que o sono não é um espaço de passividade espiritual, mas um canal usado deliberadamente por Deus para orientar, advertir e afirmar. E muitas vezes, o meio que ele utiliza é um mensageiro angélico. A função do anjo da guarda não termina ao cair da noite. Sua vigilância permanece, sua atividade continua, e se o momento for oportuno, o sono torna-se um portal pelo qual transmite a vontade divina. O notável dessa forma de comunicação é que, quando provém do céu, deixa uma marca, não desaparece com o amanhecer. Quem a recebe sabe que viu ou ouviu algo que não pode ser ignorado. Há uma impressão espiritual que transcende a lógica. O conteúdo não se desvanece, nem se dilui. Ao contrário, permanece com nitidez, provocando reflexão, oração e, muitas vezes, uma resposta imediata. Essa é uma sinal inconfundível. Nem todos os sonhos são espirituais. Nem todos têm origem divina. Mas, quando um anjo intervém no descanso, a alma o sabe. E esse reconhecimento não nasce do entendimento humano, mas da obra do Espírito Santo, que confirma o que provém do céu. Daniel é outro exemplo essencial. O profeta não foi conhecido apenas por sua fidelidade, mas também por sua capacidade de interpretar sonhos e visões. Em Daniel 8, versículos 15 e 16, lemos: E aconteceu que, estando eu, Daniel, considerando a visão e procurando entendê-la, eis que se pôs diante de mim como que a semelhança de um homem, e ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, que gritou e disse: Gabriel, faze com que este entenda a visão. O anjo Gabriel foi enviado diretamente para instruir Daniel sobre a visão que recebera. Essa aparição valida novamente a função dos anjos como intérpretes e mensageiros de revelações. Não apenas anunciam o que vem, mas também explicam o que não se entende. Um anjo da guarda, ao habitar em um lar, pode ser instrumento para desbloquear entendimentos que só o espírito pode processar. E uma das formas mais frequentes de fazê-lo é através de sonhos carregados de símbolos, palavras, imagens ou instruções que o crente, em oração, poderá interpretar. As revelações em sonho são ferramentas espirituais, mas também são provas de confiança. Deus não fala assim a quem não está disposto a ouvir. A sensibilidade espiritual é um requisito. O coração obediente e a vida consagrada preparam o terreno para que um anjo possa agir desse modo. A Escritura confirma que Deus se manifesta àqueles que o buscam de todo o coração. Em Jeremias 29, versículo 13, lemos: E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Um lar onde há busca sincera, onde há reverência, onde a palavra é fundamento, é terreno fértil para que o sobrenatural se manifeste, não como um espetáculo, mas como parte de uma relação íntima e crescente com o Deus vivo. E os anjos, como extensões de seu propósito, agem em coerência com esse ambiente espiritual. Em ocasiões, os sonhos também podem ser advertências. No livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 3, Deus adverte o rei Abimeleque por meio de um sonho para que não toque em Sara, esposa de Abraão. Mas Deus veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: Eis que estás morto por causa da mulher que tomaste, pois ela é casada com o marido. Embora o texto não mencione diretamente um anjo, a natureza do mensagem, sua urgência e sua origem divina apontam para uma intervenção sobrenatural clara.
Aqui se revela outro aspecto importante. Os sonhos podem ser barreiras que o céu estabelece para proteger o que é santo. A presença de um anjo no lar pode se manifestar por meio de advertências que chegam no sono, revelando perigos ocultos ou decisões que devem ser evitadas. Essas revelações não provêm do medo, mas do amor protetor de um Deus que deseja guiar seus filhos. Também no Novo Testamento, encontramos outra sinal significativa. Em Atos 10, versículo 3, o centurião Cornélio recebe em visão um anjo de Deus que lhe fala claramente. Este viu claramente em uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que entrava onde ele estava e lhe dizia: Cornélio. A visão não foi vaga, foi precisa, nítida e carregada de instruções claras. Embora, nesse caso, não tenha ocorrido durante o sono, o princípio é o mesmo. Os anjos são enviados com uma mensagem direto e transformador. A diferença entre um sonho natural e uma visão divina está na origem, na clareza e na consequência espiritual. Quando um anjo se apresenta, tudo muda. Há direção, há um chamado, há movimento. E em um lar onde Deus designou um anjo da guarda, esse tipo de experiência pode marcar o início de novas etapas, novas decisões ou a confirmação de caminhos previamente orados. A relação entre o descanso e a revelação é mais profunda do que se costuma entender. Na quietude do sono, quando as vozes externas cessam, o céu encontra espaço para falar. Os anjos não apenas protegem durante a noite, mas também se tornam canais, pelos quais o Eterno toca a consciência humana. O que durante o dia parecia confuso, no sono se esclarece. O que gerava temor transforma-se em direção. Essa é uma das sinais mais discretas, mas também uma das mais poderosas, porque não depende de uma manifestação visível, mas de uma sensibilidade espiritual cultivada em oração, em obediência e em comunhão com Deus. Quando um lar está alinhado com o propósito divino e seu ambiente está saturado de reverência, adoração e verdade, o anjo designado não apenas vela pela proteção física, mas também se torna mensageiro de instruções celestiais. O descanso noturno deixa de ser apenas uma pausa para o corpo e transforma-se em um terreno de encontro com o Eterno. E essas experiências, quando provêm de Deus, deixam marcas indeléveis. A mente não as esquece, o espírito as reconhece. A vida inteira se alinha a partir delas. Em tempos em que o visível domina a atenção, é necessário recuperar a consciência de que o mundo espiritual está em plena atividade. Deus continua falando, seus anjos continuam agindo, e muitos de seus mensagens seguem chegando no silêncio da noite. Por isso, é essencial consagrar o descanso, transformar o quarto em um altar, limpar o ambiente do que ofende a Deus e abrir o coração à possibilidade de que, enquanto os olhos estão fechados, o céu esteja falando. Um anjo pode estar ali, esperando o momento exato para depositar uma mensagem que mude o rumo, que proteja uma vida, que confirme um chamado. A intervenção angélica nos sonhos não é um recurso do passado, é uma expressão vigente do cuidado de Deus. Quando há um anjo da guarda em casa, os sonhos podem se tornar cartas seladas pelo céu, escritas com precisão e entregues no momento exato. Seu conteúdo nem sempre será confortável, mas sempre será necessário. Às vezes, consolará, outras vezes, corrigirá. Mas em todos os casos, levará a marca de um Deus que fala, que guia e que usa seus mensageiros para velar, não apenas pelo corpo, mas também pela alma. Em um mundo onde a lógica tenta explicar cada experiência, as crianças continuam sendo testemunhas do que muitos adultos deixaram de perceber. Sua inocência não é fraqueza, mas uma porta aberta ao sobrenatural.
onde os olhos do adulto se turvam pelo raciocínio, os olhos da criança permanecem limpos, atentos, abertos ao invisível. A Bíblia não apresenta a infância como uma etapa de imaturidade espiritual, mas como um estado que reflete o tipo de coração que o reino dos céus reconhece e honra. Jesus foi contundente quando disse, em Mateus 18, versículo 3, Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Essas palavras não foram uma sugestão, mas uma declaração reveladora. Nela, encerra-se uma verdade profunda. A capacidade de ver o que outros ignoram nem sempre vem com a experiência, mas com a pureza. Onde há um anjo da guarda em casa, as crianças o percebem. Não o interpretam com palavras teológicas, nem buscam explicações complexas. Simplesmente o sentem, o observam, o nomeiam. Às vezes, com assombro, outras com total naturalidade. O mundo espiritual não lhes parece estranho, porque ainda não foram condicionadas pela incredulidade. Sua sensibilidade não foi sufocada pela lógica, nem seu discernimento anulado pelo costume. E é precisamente por essa razão que o céu se manifesta com liberdade entre elas. Em Mateus 18, versículo 10, Jesus afirmou, Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente o rosto de meu Pai que está nos céus. Essa declaração não é uma figura de linguagem, é uma revelação de como o mundo espiritual funciona ao redor delas. A conexão entre as crianças e os anjos não é circunstancial, é parte do desígnio divino. Desde os primeiros relatos bíblicos, Deus mostrou uma disposição especial pelos mais pequenos, não porque sejam indefesos, mas porque estão alinhados com o tipo de fé que ele honra. O Salmo 8, versículo 2, expressa isso de maneira magistral. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e o vingador. Deus depositou autoridade espiritual na infância, não por conhecimento, mas por disposição. Não por experiência, mas por entrega espontânea. E onde há anjos cumprindo missões divinas, as crianças são, muitas vezes, as primeiras a notá-lo. Quando um lar foi consagrado a Deus e um anjo da guarda habita nele, as crianças não apenas experimentam paz ou proteção, mas também desenvolvem uma sensibilidade particular que lhes permite captar presenças celestiais. Não se trata de superstições, nem de imaginações soltas, é discernimento puro, despojado de preconceitos. E é esse discernimento que leva muitos pequenos a mencionar figuras luminosas, sensações de companhia em meio ao silêncio, vozes que trazem calma em vez de temor. Suas palavras, quando examinadas à luz das Escrituras, revelam uma coerência espiritual que surpreende quem está disposto a ouvir. As crianças não requerem provas para crer. Elas creem e, por isso, podem ver. Sua percepção do mundo está menos saturada de filtros racionais e mais aberta ao eterno. Essa condição não é menor, é o modelo de acesso que Jesus estabelece para todo crente. Por isso, o reino dos céus pertence aos que são como elas. Em Marcos 10, versículo 14, o Senhor declarou: Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Essa afirmação não fala apenas do valor que tem, mas também de sua capacidade de conectar com o divino de forma natural. E quando um anjo foi enviado por Deus a um lar, as crianças tornam-se observadoras privilegiadas de sua presença. Nas Escrituras, o encontro entre o celestial e o humano não é raro e muitas vezes ocorre de formas discretas, não necessariamente grandiosas. Assim, também acontece com as crianças. Elas não buscam um espetáculo, não esperam uma manifestação gloriosa.
Sua experiência é direta, íntima, simples. É ali que Deus se agrada em agir, longe do bulício, dentro do coração puro. Quando um anjo da guarda está presente, sua influência não se limita ao externo. Impacta os sentidos espirituais, ativa a percepção e transforma o cotidiano em sagrado. Essa atmosfera pode ser reconhecida especialmente pelos mais pequenos do lar. É um erro supor que as crianças não entendem o espiritual. Seu entendimento, embora diferente do adulto, não é inferior. É direto, transparente, honesto. Quando dizem ter visto algo, quando mencionam presenças, quando descrevem com naturalidade o que o adulto desconsidera, nem sempre estão imaginando. Muitas vezes, estão relatando o que perceberam com clareza. Nesses casos, a presença de um anjo da guarda não se manifesta no espetacular, mas no evidente, para quem tem o coração disposto. Não estão inventando, estão revelando, não estão confusos, estão discernindo. O inimigo sempre tentou fechar essa porta, promovendo o ceticismo, enfraquecendo a fé, semeando zombaria, onde deveria haver escuta. Mas Deus continua falando através das crianças, continua usando sua percepção limpa para advertir, afirmar, consolar. E quando há um anjo em casa, não é raro que os pequenos o notem primeiro, porque seu espírito, ainda não endurecido, permanece sintonizado com o eterno. Não precisam de explicações, porque aprenderam a confiar. Não buscam provas, porque a experiência lhes basta. Essa atitude, muitas vezes desconsiderada, é o reflexo exato da fé que agrada a Deus. A presença de um anjo da guarda pode alterar a sensibilidade espiritual do ambiente. Não o faz de forma invasiva, mas mediante uma paz persistente, uma luz sutil, uma clareza que se instala nos pensamentos, até mesmo nos sonhos. Nesse contexto, as crianças atuam como termômetros espirituais. Se o lar está carregado de uma atmosfera densa, elas o sentem. Se há paz, elas a desfrutam com uma intensidade que desconcentra. E, se há um anjo, costumam reagir com uma mistura de familiaridade e respeito, às vezes com brincadeiras, outras com silêncio, mas sempre com uma conexão que transcende sua idade. Isso não deve ser subestimado. O lar onde um anjo habita torna-se um terreno onde o espiritual se move com liberdade. E nesse movimento, as crianças participam como testemunhas ativas. Seu papel não é secundário. Elas também fazem parte do plano. Deus não divide sua presença por idades, e os anjos não distinguem por nível de conhecimento. Eles obedecem ao Pai. E se sua vontade é proteger esse lar, então, todos os que o habitam são objeto dessa proteção, incluindo os mais jovens. Mas, além da proteção, está a revelação. E essa revelação encontra na infância um canal inesperadamente poderoso. A Escritura é clara ao mostrar que o que é louco no mundo, Deus escolheu para envergonhar os sábios. E o que é fraco no mundo, Deus escolheu para envergonhar o forte. A infância, aos olhos do mundo, é limitada. Aos olhos de Deus, é perfeita para o que Ele deseja manifestar. O anjo que mora no lar não precisa de mediadores. Sua influência é direta, sua tarefa definida. E quando opera, afeta tanto o pai que ora quanto a criança que brinca. A diferença está na abertura do coração. E nessa abertura, as crianças levam vantagem. Em um lar onde há anjos, os frutos espirituais começam a se manifestar também nos mais pequenos. Sua atitude muda, seu discernimento aumenta, sua sensibilidade se afina, não por uma instrução forçada, mas porque o ambiente que os rodeia os molda sem que percebam. O anjo não apenas custodia, mas também inspira. Sua mera presença introduz ordem, limpa o ar espiritual, facilita a conexão com o divino, e as crianças, sem esforço, o percebem.
Esse tipo de sinal não deve ser tomado levianamente. Sua sutileza não diminui seu valor. Ao contrário, é precisamente sua sutileza que a torna mais reveladora. Se o ambiente espiritual do lar foi santificado, se a comunhão com Deus foi restaurada, se a adoração encheu os quartos, é natural que as crianças comecem a ver o que antes não viam. Não é uma mudança psicológica, é uma evidência espiritual. Onde há anjos, há revelação. E onde há revelação, há olhos que se abrem, mesmo que esses olhos tenham poucos anos de vida. Quem deseja confirmar a presença de um anjo da guarda em seu lar, deve aprender a prestar atenção ao que as crianças dizem, como reagem, que palavras usam, como se comportam diante de espaços determinados ou momentos específicos. Não se trata de fazer de cada palavra uma profecia, mas de reconhecer que sua percepção é, muitas vezes, mais aguçada que a nossa. E se há uma conexão visível, se há indícios reiterados, se há uma paz evidente em seu comportamento, então estamos diante de uma sinal silenciosa, mas firme. O céu está falando, e o faz através daqueles que ainda creem sem reservas. Os anjos não buscam protagonismo. Sua glória é servir. Seu gozo é obedecer. E quando agem em uma casa, o fazem para cumprir o mandato divino. Que as crianças os percebam não significa que sejam o centro da mensagem, mas que o lar tornou-se um lugar onde o reino se aproximou. E se o reino está presente, então o invisível começa a ser tangível e o eterno reconhecível. A fé infantil não é imatura, é poderosa e nela, muitas vezes, começa a verdadeira transformação de um lar. Quando um anjo da guarda foi designado a um lar, sua presença não passa despercebida no âmbito espiritual. Embora seus movimentos não sejam visíveis ao olho natural, seus efeitos se manifestam na transformação profunda do ambiente, especialmente no despertar do desejo de buscar a Deus. O que antes parecia um esforço, agora torna-se necessidade. A oração, que era esporádica, começa a fluir com espontaneidade. Não se trata de uma rotina religiosa, mas de uma conexão que se ativa como resposta natural a uma atmosfera purificada pelo celestial. Nesse contexto, o espírito reconhece que algo mudou, que há uma urgência que não provém de si mesmo, mas que foi semeada por uma presença maior. Essa urgência por orar não nasce do medo, mas de uma atração irresistível pelo sagrado. É o efeito de habitar em um lugar que foi separado por Deus. O Salmo 26, versículo 8 diz: Senhor, amei a habitação da tua casa e o lugar da morada da tua glória. Essa declaração não descreve apenas um templo físico, mas também o anseio por viver em um ambiente onde a glória de Deus habita e onde a glória há anjos. Esses mensageiros não apenas protegem, mas também preparam o coração. Sua presença ativa uma limpeza silenciosa, mas firme, não apenas do espaço físico, mas também do ambiente espiritual. Aquilo que antes era tolerado começa a incomodar. O que havia sido normalizado agora estorva. A alma detecta o que deve sair para que a presença de Deus permaneça. A ação do anjo não substitui a vontade humana, mas a impulsiona. Não obriga a orar, mas provoca um despertar interior que leva a fazê-lo. Não exige que se limpem os altares, mas confronta com uma clareza tão intensa que deixa em evidência tudo o que antes estava oculto. Essa confrontação é parte de seu ministério. Não é uma acusação, mas um convite à consagração. Em Hebreus 1, versículo 7, lemos: E quanto aos anjos diz, o que faz os seus anjos espíritos e os seus ministros chama de fogo. Esse fogo não destrói, mas purifica. Não arrasa, mas revela. Não condena, mas separa. E quando se manifesta em um lar, o faz removendo estruturas, despertando consciências, reacendendo o altar caído. A oração torna-se, então, uma resposta.
não uma iniciativa. É o eco do espírito que reconhece o sagrado. É a voz que se levanta sem ter sido programada. O suspiro que se eleva sem que ninguém o peça. Esse tipo de oração é sinal de que o ambiente foi alterado pelo celestial e, com ela, vem a necessidade de alinhar a casa com a vontade de Deus. Renuncia-se ao que não edifica, purga-se o que não glorifica, fecha-se a porta ao que antes parecia inofensivo, não por legalismo, mas porque o coração foi tocado pela santidade. Onde há um anjo da guarda, a oração e a limpeza espiritual tornam-se inevitáveis, porque o sagrado não coabita com o impuro. E quando Deus envia um de seus mensageiros a uma casa, é porque decidiu habitar ali. O lugar deixa de ser simplesmente habitável e torna-se um altar. E todo altar, se deve sustentar fogo verdadeiro, precisa ser purificado. Quando um anjo foi enviado pelo céu para morar em um lar, sua presença não apenas produz proteção ou revelação, mas também se torna agente de transformação. O visível começa a alinhar-se com o invisível. As dinâmicas familiares se alteram, decisões que antes pareciam impossíveis se concretizam, e o que era estancamento torna-se avanço. Essas mudanças, sem explicação lógica, sem intervenção humana evidente, são sinais do operar do celestial. Não se trata de fortuna, nem de casualidade. É o fruto de uma intervenção deliberada, intencional e santa. As Escrituras mostram que, onde um anjo atua, as estruturas se abalam. Em Gênesis 19, versículo 16, lemos: "E como ele se demorasse, os homens tomaram-lhe pela mão, a ele e à sua mulher e às suas 2 filhas, segundo a misericórdia do Senhor para com ele, e o tiraram e o puseram fora da cidade." Esse movimento não foi casual. Foi resultado de uma visita angélica, cuja missão era mudar o destino de uma família inteira, não apenas com palavras, mas com ação concreta. Em lares onde um anjo da guarda foi designado, esses deslocamentos espirituais também ocorrem. Nem sempre se trata de uma mudança literal, mas de um reposicionamento espiritual. O que antes estava fora de ordem, de repente se organiza. O que parecia fechado, se abre. Relações que eram fontes de angústia se dissolvem sem conflito. Portas laborais se abrem sem intervenção. Decisões que nunca haviam sido tomadas são executadas com firmeza. Essas mudanças não são produto da casualidade, mas evidência de que o céu interveio na atmosfera da casa. Deus não envia seus anjos para decorar um ambiente. Eles chegam com tarefas designadas. Um desses propósitos é remover obstáculos que impedem o avanço do plano divino. Quando esses mensageiros habitam em um lar, começam a operar nos detalhes mais concretos da vida diária, executando o que o Pai determinou desde a eternidade. Hebreus 1, versículo 14, reafirma: "Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que serão herdeiros da salvação?" Esse serviço não é etéreo, é específico. Seu impacto pode ser sentido nas dinâmicas econômicas, nos padrões de pensamento, na relação entre pais e filhos, na forma como se tomam decisões e se ordenam prioridades. Em ocasiões, esse tipo de intervenção gera desconforto, não porque o anjo produza aflição, mas porque sua presença revela com clareza tudo o que deve ser removido. E o que não se quis soltar por convicção, solta-se por direção. A graça que acompanha essas mudanças não reside em sua facilidade, mas na certeza de que são necessárias. O desconforto não é sinal de julgamento, mas de movimento. É o céu empurrando suavemente para uma nova ordem. Essas mudanças também se refletem na forma como o lar começa a influenciar seu entorno. A bênção que chega não é apenas pessoal. Ela se expande. O ambiente torna-se propício para o conselho, para a restauração, para a reconciliação.
As pessoas que entram em contato com a casa percebem algo diferente, embora não possam defini-lo. É o reflexo de uma atmosfera moldada por mãos invisíveis. O anjo que mora ali não apenas protege, não apenas comunica, mas também transforma o território. O livro de Êxodo apresenta outro exemplo contundente. Em Êxodo 23, versículo 20, lemos: Eis que eu envio o meu anjo diante de ti, para que te guarde no caminho e te introduza no lugar que preparei. A função do anjo não era simplesmente acompanhar, mas introduzir o povo no desígnio de Deus. Esse verbo introduzir implica uma mudança de posição, um traslado de um lugar de escravidão para um espaço de herança. O anjo, portanto, não é apenas guardião, mas também instrumento de transição. Assim ocorre nos lares marcados pela presença angélica. As estações mudam sem aviso prévio. O que havia sido ciclo de perda torna-se semeadura e colheita. O que parecia estancamento abre caminho por meio de novos rumos. Às vezes, não se compreende no momento, mas, com o tempo, tudo faz sentido, porque o que foi guiado pelo céu produz fruto, e onde há fruto, há confirmação. O anjo que habita não o faz em vão. Foi comissionado por Deus para reposicionar essa família no lugar onde a bênção não apenas chega, mas permanece. Quando assisti ao vídeo, os 10 sinais de que um anjo da guarda vive em seu lar, não os ignore, Zrenia sentiu uma onda de paz e reverência invadir meu coração. A mensagem, inspirada nas palavras de Billy Graham, tocou profundamente minha alma, como se Deus estivesse sussurrando diretamente para mim, confirmando que sua presença nunca está distante. Cada sinal apresentado, a paz que excede o entendimento, a proteção em momentos de perigo, a sensibilidade espiritual das crianças, os sonhos reveladores, ressoou como um lembrete de que o céu está mais perto do que imaginamos. Em um país como o Brasil, onde a fé é o alicerce de tantas famílias, essa mensagem parece feita sob medida para nós. Aqui, onde oramos juntos antes das refeições, onde abençoamos nossos lares com cânticos de louvor e onde acreditamos que Deus age nos detalhes, a ideia de que um anjo da guarda pode estar habitando o nosso lar é ao mesmo tempo confortante e transformadora. Senti como se minha casa, com suas paredes simples, pudesse ser um altar sagrado, um lugar onde o divino e o humano se encontram. O primeiro sinal que me marcou foi a paz inexplicável. Lembrei-me de noites em que, apesar das dificuldades financeiras ou dos desafios familiares, uma calma sobrenatural tomava conta do nosso lar. Era como se uma mão invisível estivesse nos abraçando, dizendo: "Eu estou aqui." Isso me fez refletir sobre quantas vezes atribuí essa paz à sorte ou ao acaso, quando na verdade era a presença de um anjo cumprindo sua missão. O vídeo também destacou como as crianças percebem o espiritual com uma clareza que nós, adultos, muitas vezes perdemos. Pensei nos meus sobrinhos, que às vezes falam de luzes ou alguém que os acalma à noite. Antes, eu sorria, achando que era imaginação. Agora vejo que talvez eles estejam mais conectados ao céu do que eu. Essa sensibilidade infantil me ensinou a ouvir com mais atenção, não apenas as crianças, mas também meu próprio coração, que muitas vezes ignora os sinais de Deus. Outro ponto que mexeu comigo foi a ideia de que os anjos não habitam onde há desordem espiritual. No Brasil, onde a família é o coração da nossa cultura, manter um lar em harmonia nem sempre é fácil. Discussões, rancores ou até mesmo a correria do dia a dia podem criar brechas que afastam a presença celestial. O vídeo me fez questionar: que tipo de atmosfera estou cultivando em minha casa? Estou permitindo que a oração, o perdão e a gratidão sejam a base do meu lar?
Essa reflexão foi um chamado à ação. Entendi que a presença de um anjo não é automática, ela exige um coração disposto, uma vida alinhada com os princípios de Deus. Isso me motivou a reservar momentos diários para orar com minha família, a declarar que nosso lar pertence ao Senhor e a limpar qualquer influência que possa perturbar a paz divina. Os sonhos como canal de revelação também me impressionaram. Lembrei-me de um sonho recente onde senti uma orientação clara sobre uma decisão importante. Na correria da vida, quase ignorei. Mas agora vejo que pode ter sido um anjo trazendo uma mensagem de Deus. No Brasil, onde muitos de nós crescemos ouvindo histórias de avós que recebiam avisos em sonhos. Essa ideia ressoa profundamente. Aprendi que o descanso noturno não é apenas para o corpo, mas também para a alma. Se conectar com o eterno. Isso me inspirou a consagrar meu quarto como um espaço de oração, a pedir a Deus que fale comigo enquanto durmo e a estar mais atento às impressões espirituais que recebo. A proteção angélica em momentos de crise foi outro sinal que me emocionou. Pensei em acidentes que minha família evitou por pouco, em portas que se fecharam na hora certa, em livramentos que não tinham explicação lógica. No Brasil, onde enfrentamos desafios diários, desde a violência urbana até as incertezas econômicas, acreditar que anjos estão nos guardando é uma fonte de esperança. Isso me ensinou a confiar mais em Deus, mesmo quando não vejo a solução. Aprendi que por trás de cada quase pode haver um anjo agindo para cumprir o plano divino. A lição mais poderosa que tirei foi a responsabilidade de tornar meu lar um lugar digno da presença celestial. No Brasil, onde a comunidade e a fé andam de mãos dadas, entendi que meu lar não é apenas para minha família, mas também para abençoar quem entra nele. Quero que minha casa seja um refúgio onde amigos, vizinhos e até estranhos sintam a paz de Deus. Isso significa viver com integridade, perdoar rapidamente, orar sem cessar e manter a palavra como fundamento. Comecei a aplicar isso, convidando minha família para orar juntos, todas as noites, mesmo que por poucos minutos. Também decidi limpar nosso espaço de influências negativas, como músicas ou conversas que não edificam. Essas pequenas mudanças já estão transformando a atmosfera do nosso lar. O vídeo também me ensinou que a presença de um anjo é um chamado para ser luz. No Brasil, onde a solidariedade é parte de quem somos, acredito que um lar, protegido por anjos, deve transbordar bênçãos para os outros. Isso me motivou a compartilhar mais minha fé, a ajudar quem precisa e a levar esperança onde há desespero. Entendi que se Deus enviou um anjo ao meu lar, é porque ele tem um propósito maior para minha família. Um propósito que vai além das nossas paredes. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde para você. Clique no like. Compartilhe este vídeo com quem precisa sentir a paz de Deus e se inscreva no canal para não perder nenhuma revelação. Nos comentários escreva anjo, se você acredita que um mensageiro celestial está cuidando do seu lar, ou compartilhe sua história. Quero ler cada uma delas. Assista até o final, porque há uma surpresa que vai fortalecer sua fé. Que a paz de Deus reine em sua casa hoje e sempre.